E aí, primeiro ano, tudo bom? Todo mundo bem? Estou vindo aqui falar para vocês do tema climatologia. A gente está dentro dessa parte agora da matéria. E da ênfase hoje é sobre o ciclo da água. Matéria de sexto ano, que dá uma evoluída agora para vocês. Então, o que a gente tem que pensar logo de cara? Que a água ela não está em uma constância no planeta. Ela varia sua forma de apresentação nos seus estados físicos ao longo das eras geológicas aí. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, a gente fala água salgada nos mares, nos oceanos, tem 97,5% de toda a água do planeta, e o que resta aí, os 2,5%, é água continental, água doce. Tá, isso é hoje, mas nem sempre foi assim no planeta. A gente tem uma variação drástica aí conforme as eras vão atravessando mudanças. A gente pode pensar, por exemplo, numa era de gelo, que a gente saiu aí na última glaciação. A Terra ficou com as calotas polares bem maiores, o que reduziu a concentração nos oceanos, aumentando a quantidade de água doce. Então, o que a gente tem que pensar é que isso não é estático na história da Terra, isso houve mudanças. E aí, no momento atual, a gente está com essa configuração de 97,5% de água salgada e o resto aí nas águas continentais. Então, pensa inicialmente na composição, quando a gente falou dos fatores climáticos, maritimidade e continentalidade, que a configuração dos continentes também afeta isso. Porque quando Pangeia existia, sua massa continental era muito maior. E aí havia uma dificuldade da água chegar no interior desse continente. Então o meio de Pangeia era bem árido, bem desértico. E o seu contorno, os litorais com florestas, como as nossas florestas equatoriais, tropicais, bem úmidas por essa proximidade com os oceanos. Então, cada momento da história da Terra, essa configuração das águas mudou. Então, atualmente a gente tem essa divisão aí, só que essa divisão é ruim, porque aí eu anotei aqui, ó, desses 2,5 de água doce, né, doce, 100%, vamos pegar, 100% dessa água doce, apenas 0,3 são os rios e os lagos superficiais. E aí pensando que o ser humano e várias espécies, né, a maioria das espécies, dependem dessa oferta, se ter só 0,3% é muito pouco. Beleza? E aí 68% dessa água doce, ou seja, dos 2,5% de toda a água do planeta, estão nas calotas polares. E aí vai vir um doido e vai falar, então é só pegar a água das calotas. Lembra que os gelos da calota ajudam, né, auxiliam o equilíbrio térmico da Terra, faz parte da composição climática, a gente não pode sair tirando o gelo das calotas, tá? Então é uma viagem que não tem muito fundamento. 29% dessa água aí, 29,9% são os lençóis freáticos, que está incluindo também os aquíferos, e 0,9% são outros, como as próprias nuvens, compondo a atmosfera, beleza? Então, nós dependemos de uma parcela muito pequena da total de água do nosso planeta, que mostra a seriedade quando a gente fala de algum problema climático ambiental que afeta as águas continentais. Aí pode falar, mas pode dessalinizar a água dos oceanos? Pode, mas é um processo caro, processo trabalhoso, poucos países dominam. O Brasil tem uma tecnologia legal para fazer isso, mas é cara. Israel é o país que mais depende disso, porque é um país muito seco. Tem praticamente, acho que só o rio Eufrates, o rio Tigre passando perto, então a oferta d'água deles é muito baixa. E aí eles dependem dessa dessalinização. Beleza? Então, pensa no conceito básico agora, que é o ciclo hidrológico, o ciclo da água, que tem um princípio muito básico. A água está sempre buscando a parte mais baixa do relevo, né? A gravidade atraindo tudo para a Terra, né? Para o centro da Terra. A água como um fluido, sem a sua forma no estado líquido, gasoso também, né? Vai sempre buscar a parte mais baixa do relevo, exceto a sólida, que ela está lá presa na sua estrutura cristalina. Então, pensando nisso, quando a gente acompanha o ciclo hidrológico, você vai olhar aqueles desenhos clássicos da água evaporando, virando nuvenzinha, não tem um começo. Tu tem que pensar num ponto, tô vendo agora as plantas fazendo a evapotranspiração, a água evaporando do lago. Tá, partiu para a atmosfera o vapor d'água.
Esse vapor pode se deslocar, fazendo com ventos, né, sendo transportado, fazendo a condensação, formando as nuvens. A partir do momento que as nuvens são formadas, as gotículas, né, as partículas de água em suspensão podem começar a se concentrar, ficarem pesadas, uma unindo a outra, né, juntando, para formar a precipitação. E aí existem os 3 tipos de chuva: frontal, orográfica e convectiva, que é um tema à parte que a gente tem que ver com calma. Então, basicamente, quando a água está saindo do céu, da atmosfera no formato de nuvem, e indo para o solo com a precipitação, ela está retornando à superfície do planeta. E aí, quando isso acontece no mar, acabou o ciclo hidrológico, estaria, evaporou o oceano, derreteu, choveu no oceano, tá, não mudou muita coisa. Mas quando essas nuvens são empurradas para o continente, essa chuva caindo sobre o chão de um continente, ela pode fazer, ela faz, né, tem 3 opções para ela: escoamento superficial, ou seja, escoar na superfície até encontrar um corpo hídrico, até encontrar um rio, um lago ou o próprio mar; infiltrar no solo, abastecer o lençol freático ou os aquíferos e fazer a percolação, que é o deslocamento lateral no subsolo. Então, basicamente, quando a água bate no solo, ela pode fazer essas 3 movimentações: infiltrar, escoar ou percolar. Beleza? Voltando ou para uma raiz ou para uma massa d'água de novo um rio para retornar a sua evaporação. Nesse caso, a gente tem um ciclo que não é fixo. A água de uma região pode abastecer outra, que depois que evaporar ir para outra. E aí, com certeza, esse ciclo hidrológico ele é dinâmico, ele precisa dessa dinâmica para abastecer as áreas continentais. De boa? Então, de maneira mais resumida possível, a gente pode pensar no ciclo hidrológico assim. Então, no livro de vocês, a página que está tratando isso é a página 108, tá? Geografia 1, que tem até esse esquema clássico que a gente está falando aqui, da evaporação, condensação, precipitação, tá? E aí o livro já traz, logo no módulo 2 desse capítulo, na página 109, os tipos de chuva. E logo de cara está falando da chuva orográfica. Chuva orográfica era muito fácil, porque a gente já sabe o princípio de quanto mais alto, mais frio. E aí a umidade que está no ar em suspensão nas nuvens, quando é transportada para o continente, pode encontrar uma barreira física, uma elevação do relevo, que vai forçar essa nuvem a subir para acompanhar esse relevo. No caso, uma montanha, uma serra, um planalto, forçando essa elevação da nuvem no relevo, a temperatura dela vai diminuir, a chuva vai ser intensificada, vai forçar essa chuva a acontecer, a precipitação, e a água não vai passar, o vapor da água não vai passar desse relevo, vai chover em uma vertente. Caso brasileiro ótimo para entender isso é o sertão nordestino, nosso semiárido, região do recôncavo baiano, o perímetro das secas no Brasil. No litoral do Nordeste, zona da mata, região que chove bastante, úmida, floresta de Mata Atlântica. Ao avançar no território do Nordeste, a gente chega no Agreste, que é o começo do Planalto da Borborema, que é uma elevação que chega a 2.300 metros de altura. E aí esse é a barreira da umidade do Oceano Atlântico, da massa equatorial atlântica, MEA, que não vai conseguir transpor a umidade com grande quantidade para o sertão nordestino. Então chove no litoral do Nordeste e dificilmente essas nuvens passam por cima do Planalto da Borborema. Chuva orográfica. Tá? O relevo impedindo essa umidade de passar por grandes elevações. Então, fácil, chuva orográfica. Chuva convectiva. No desenho do livro está com aquela nuvem grandona, que a gente chama de cumulonimbus, né? Aquela nuvem enorme de tempestade. E a gente normalmente fala, né, que a chuva convectiva é a chuva de verão, aquela pancada que dá no final do dia. Então, qual é a receita da chuva convectiva? Tem que ser um dia quente, bem ensolarado, principalmente no começo do dia, para forçar uma evaporação acelerada da umidade da paisagem. E aí a atmosfera vai recebendo essa carga de umidade ao longo do dia, aumentando a nebulosidade, concentrando as nuvens, e ao final do dia, quando o sol começa a descer no horizonte, a temperatura da atmosfera começa a diminuir, as nuvens também vão sentir essas mudanças de temperatura,
Conforme essa nuvem vai reduzindo a temperatura, a precipitação pode acontecer com grandes pancadas de chuva. Região no Brasil que acontece muito isso é a Amazônia, que aí normalmente tem muita lenda sobre isso, né? Que na Amazônia, em Manaus principalmente, as pessoas marcam os encontros depois da chuva. É porque é uma região que chove muito nesse sentido. No final da tarde, lá 4h30, 5 horas, o sol começa a descer no horizonte, a temperatura começa a dar uma reduzida, a chuva vai acontecer. Aí aquela chuva forte de 10, 15 minutinhos, enche tudo, mas rapidamente ela para, céu limpinho, continua quente, continua abafado, não refrescou nada, tá? Chuva convectiva, chuva de verão. E a chuva frontal, terceiro tipo de chuva. Chuva frontal, eu acho até bonitinho o texto que está no livro, está assim, ó. São aquelas provocadas pelo encontro de duas massas de ar. Cara, massa de ar, fator climático. A gente já sabe que a massa de ar tem uma característica, normalmente associada à sua região de origem. Pode ser seca e úmida, quente e fria. E aí elas se unem, aí você tem que ver que tipo de massa a gente está falando. Então, encontro de duas massas de ar com temperaturas diferentes. Ou seja, vai ter que ter uma fria e uma quente. Quando elas se chocam, no caso uma avança sobre a outra, provoca a subida da massa de ar quente menos denso vai subir, enquanto a frente fria vai por baixo dessa massa de ar quente. E aí, conforme a elevação da massa de ar quente acontece na atmosfera, o vapor que está presente nela começa a condensar, que vai começar a diminuir a temperatura conforme ela vai subindo, forçando essa chuva. A chuva convectiva, ela é forte. A chuva frontal não, é aquela chuva que vai ficar dias. Normalmente quando chega uma frente fria, começa a chover fino, pode ficar 2, 3 dias chovendo direto, tá? Enquanto essa umidade está abastecendo esse encontro das duas massas, beleza? E aí a gente fecha os 3 tipos de chuva: convectiva, orográfica e frontal, tá? Depois a gente vai falar de neve, granizo e orvalho, dá uma atençãozinha para isso também, beleza? Bons estudos aí, qualquer dúvida, só falar.